Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Olha nós aqui de novo, hein? Deus abençoe, estamos aqui. Porque eu falo nós aqui de novo? Tem muitos irmãos que, pode notar, eles estão à meia-noite. Quando eu estou de manhã aqui, 5 da manhã, eu vejo os irmãos aqui. No meio do dia, os irmãos estão aqui. Então, olha nós aqui de novo, hein? Deus abençoe vocês, que a bênção de Deus repouse sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como foi o seu dia hoje? Hã? Se você quiser responder, responda. Se não quiser responder, não precisa, tá bom? Isso, é só para você ficar ligado. Como foi o seu dia hoje? Isso, muitas batalhas, poucas batalhas, muitas vitórias. Isso, na vida do crente é assim, né? Nós temos muitas batalhas, né? Mas nós temos muitas vitórias também, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O importante é estarmos em Cristo. Prezados, ainda não fez o seu pedido de oração? Não acredito, hein? Faça seu pedido. É um canal voltado para a oração e eu gostaria de, antes de orar, também refletir na palavra de Deus com você aqui esta noite. Se você puder me ajudar compartilhando com alguém, traga à sua memória agora aquela pessoa que está precisando de uma oração. Às vezes Deus coloca no coração da gente para a gente compartilhar com alguém. Você fala, mas aquela pessoa não precisa não. E quando a oração vai para ela, ela fala, eu precisava daquilo. Era exatamente o que eu precisava. Eu estava angustiado. Era disso que eu precisava. Então você foi o quê? Foi um canal de Deus na vida daquela pessoa. Seja instrumento de Deus. Pastor, mas eu estou na luta. Seja na luta instrumento de Deus na vida de alguém. E desta feita aqui no canal, compartilhando com alguém, tá bom? Deus abençoe. Eu gostaria de refletir com vocês hoje numa passagem bem conhecida. É sempre bom relembrarmos as coisas boas. Sim ou não? Está escrito na Bíblia, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Livro de João, Evangelho. Eu amo o Evangelho de João. João, capítulo de número 5, o verso de número 9. Aliás, aos novos convertidos, eu sempre oriento a estudar o livro de João. Entendeu? Quando começa... eu nunca li a Bíblia. Começa lendo a Bíblia pelo livro de João. Ok? Você vai entender os mistérios. Você pode até ler outros livros, mas leia o livro de João, o Evangelho de João, desde o seu primeiro capítulo. Leia ali, ok? Isso, pode ler Gênesis também, pode outro, mas leia. Começa lendo pelo livro de João, ok? Vamos lá? Prezados, João capítulo 5, verso 9 diz assim, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Hashtag foi por minha conta, tá, gente? E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E hoje é quinta-feira, não é? Ou talvez para algumas pessoas já é sexta, sábado, domingo, não importa o dia, a hora em que você esteja recebendo este conteúdo. Amém? Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós lemos aqui um texto e a contextualização aqui é a seguinte, Jesus, ele encontra um homem enfermo há 38 anos junto a um tanque por nome Betesda. Eu já preguei esta mensagem aqui, já refleti inúmeras vezes com vocês. O milagre, ele acontece com uma simples ordem direta de Jesus. Levanta-te e toma o teu leito e
anda. É o versículo de número 8, né? E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Observa, pega, toma a tua cama, teu leito e anda. Então aqui nós vamos encontrar, nestes versículos, aqui a marca da transformação imediata na vida de um homem. Podemos extrair lições importantes para as nossas vidas. Primeira lição que eu aprendo aqui é que a palavra de Jesus tem poder imediato. Aqui nesse texto, observamos que a palavra tem um poder imediato. Porque o texto diz o quê? Imediatamente, ou e logo. Logo imediatamente o homem ficou o quê? São. Quando Jesus fala, a transformação não depende de processos humanos, mas ela precisa de quê? De fé e obediência. Exatamente isso. Quando Jesus fala, a transformação não depende de processos ou de limitações humanas. Não. Mas precisa de fé, de obediência. Então, quando ele fala, a transformação não depende de processos humanos. Não. Mas de fé e obediência. Muitas vezes esperamos por mudanças há anos, mas a palavra de Cristo pode mudar tudo em um instante. Olha só, quantas vezes eu passei por algumas situações na minha vida, naquele momento estava passando e que eu achava que não teria saída, que não teria jeito, e veio na minha mente uma palavra de Jesus ao meu coração, da minha mente ao meu coração veio esta palavra, e quando esta palavra veio na minha vida, tudo mudou. Naquele instante, naquele momento, tudo mudou. Naquele momento, tudo mudou. Amém? Naquele momento, tudo mudou. Então, a pergunta prática aqui, esta noite, para você: está ouvindo e confiando na palavra de Cristo ou apenas esperando o movimento das águas? Quem é você? Você é aquela pessoa que está ouvindo e confiando na palavra de Cristo ou você está esperando um movimento? Porque às vezes nós achamos que Jesus vai agir na vida da gente no movimento. E às vezes o que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é no movimento, é no silêncio. Às vezes é na calada da noite. É no silêncio. Tem coisas que Deus, ele não vai fazer alarde, não. Você lembra de Elias? Elias estava dentro de uma caverna, e quando ele estava dentro daquela caverna, Elias estava desanimado também ali. Vai passar um vento forte, vai vir terremoto, vai vir fogo. Aí o Senhor não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento. Aí de repente o Senhor, é bom conferir, né? Aí o Senhor fala com ele, sabe o quê? Vem aquela voz mansa e suave e fala com o profeta Elias. Olha que algo interessante, olha só. Deixa Vou ler para vocês, capítulo 19, olha só, capítulo 19 de 1 Reis, olha o versículo de número 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento.
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o quê? O fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? Observa, Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto e nem estava no fogo. Deus estava o quê? Naquela voz mansa e suave. Então, às vezes, o que Deus ele quer fazer comigo, com você, não é nos movimentos das águas, assim como aquele homem. Entende isso? Assim como aquele homem. Aquele homem, ele esperava o movimento das águas para ser curado, mas o que Deus quis fazer na vida dele, tinha para fazer na vida dele, não era pelo movimento das águas, era no silêncio. Era para ele ouvir e confiar na palavra de Cristo. Ouve, confia na palavra de Cristo, que a sua história ela vai mudar. Eu já vou orar com vocês, mas antes, olha só, outra questão que observamos aqui, a responsabilidade nossa aqui, porque nós vamos ver a responsabilidade deste homem paralítico após a cura. O texto diz: e tomando o seu leito, começou a andar. Olha, Jesus falou: levanta-te e toma a tua cama e anda. Era para ele se levantar, pegar a cama dele e depois andar. Não era para ele levantar, andar e depois tomar a cama. Era para ele levantar, tomar a cama e andar. Ou seja, tinha uma responsabilidade ali. Aliás, a responsabilidade de se levantar, de tomar a cama e de andar. Deus mandou você se levantar, tomar a sua cama e andar. Aí, quando ele faz isso, o texto diz o quê? Logo ficou o som. O homem não apenas foi curado, este homem ele agiu, este homem ele obedeceu, este homem ele seguiu em frente. Tem pessoas aqui esta noite que, ao obedecer a voz de Deus, ao agir, ao obedecer. Vamos ver aqui que está travando para os meus irmãos. Deixa eu verificar aqui para nós orarmos ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Para nós falarmos com Deus por meio da oração. De fato, aqui para mim estava travando, tá, gente? Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus aqui. Fiquei muito perto de vocês, né? Epa, olha a barbeiragem aqui, gente. Isso que eu chamo de barbeiragem, né? Isso aqui é uma barbeiragem. Deus abençoe vocês. Vamos orar ao nosso Deus nesta oportunidade maravilhosa. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença, ó Deus, em oração. Ó Deus, eu me coloco diante de ti. Ó Deus, meu Deus, eu acredito na misericórdia do Senhor. Eu acredito na tua infinita compaixão. Pai, nós lemos aqui hoje e meditamos na sua palavra. E se
fôssemos dar um tema, era levantando-se pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem o poder de levantar aquele que está caído. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da tua presença santa, diante da tua presença poderosa, nos colocamos em humildade, em reverência, reconhecendo que só o Senhor tem poder para transformar vidas com uma só palavra. Obrigado, Pai, porque em Cristo encontramos a cura. Em Cristo encontramos o alívio, a restauração que a alma cansada, ela tanto almeja, necessita. Pai, assim como aquele homem junto ao tanque de Betesda, muitos de nós estamos prostrados há anos a uma situação, a um problema, a dificuldades. Tem pessoas que é meses, semanas, dias, esperando algo que só o Senhor pode fazer. Hoje, Senhor, ouvimos a tua voz dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E pela fé, nós levantamos, declaramos que a tua palavra tem poder imediato. A tua palavra tem poder imediato. Não precisamos esperar mais sinais, pois já ouvimos a tua voz. Que a fé brote viva em nossos corações e nos leva a obedecer com confiança, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar o nosso leito, não como fardo, mas aqui, como a tua palavra disse, como testemunho da tua graça. Que a nossa caminhada seja sinal vivo de que o Senhor ainda cura, de que o Senhor ainda liberta. Eu creio, Senhor. Também pedimos que liberte esta pessoa de toda a religiosidade vazia. Liberta, Senhor, ó Deus, a igreja da religiosidade vazia, de toda prisão, a tradição humana que impede o fluir da tua graça. Queremos viver uma fé viva, queremos viver uma fé ativa e sensível à tua vontade, mesmo que isso nos leve além do que é confortável ou tradicional. Deus, te pedimos nesta oportunidade, Pai, que hoje seja um novo começo na vida de muitas pessoas, que neste sábado, espiritualmente falando, o Senhor levante esta pessoa para uma nova vida, com novos passos, com uma nova visão, com uma nova esperança, perspectiva, Senhor. Porque a tua palavra transforma, cura e vem com missão. A graça, ela pode superar as barreiras da religiosidade. Senhor,
que possamos alcançar a libertação, nos levantarmos espiritualmente falando, tomar a nossa nova vida e andar com o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, ajuda estes teus filhos e filhas que aqui se encontram. Ajuda a tua igreja, manifestando na vida da sua igreja o teu poder, a tua graça. Ajudando, meu Pai, porque eu sei, às vezes esperamos um alarde para que o milagre aconteça e o Senhor faz tudo silenciosamente. Eu creio, meu Pai, na ação do Senhor. Abençoa este homem e esta mulher, dando-lhes uma noite de milagres e que cada pedido possa chegar até os céus e que a tua bênção repouse sobre a vida de todos, desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler aqui o testemunho da irmã Jordana Boeloni. Ela contou um testemunho. Foi hoje no meio do dia, né? Ela contou o testemunho. Hoje quero agradecer pelo livramento que Deus deu para minha mãe. Ela passou mal de madrugada e levou um tombo e bateu a cabeça. Graças a Deus está tudo bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que livramento, né? Geralmente, tantas pessoas que já são de idade, né, tomam um tombo e pode quebrar alguma coisa, enfim, não é fácil, né? Essa situação é complicada, amém? Mas para honra e glória do nome de Jesus, a vitória ela foi garantida na vida da mãe da nossa irmã Jordana Boeloni. Foi um grande livramento para essa senhora. Eu li também no horário do meio do dia a irmã Alice Ribeiro. Tem gente que não estava lá. E olha, a irmã Alice Ribeiro, há 15 dias atrás, eu pedi oração por meu sobrinho que levou um tiro na cabeça e estava na UTI. O médico falou que só se fosse um milagre para ele sobreviver, para ele sair dessa, gente, só se fosse um milagre. E o que aconteceu? Um milagre? O médico não disse só se fosse um milagre? Então, ela pediu oração aqui, Deus fez um milagre, o menino está bem, já está de alta em casa, para honra e glória do nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá, não é? Amém? Deus agiu na vida deste rapaz, sobrinho da nossa irmã. Amém? Deus guardou, poupou ele de uma maneira especial. Este é o Deus que nós servimos. Quero agradecer aqui ao presbítero Danilo abençoado. Saudade, presbítero Danilo. Deus abençoe a sua vida, você que me ajuda aqui no canal também, né? E o Danilo, gente, ele acompanha aqui as transmissões, ele me ajuda, porque às vezes vem alguns comentários maldosos, né? São comentários maldosos, nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui, nada a ver com a transmissão, com a oração, mas são comentários com palavrões que vêm. Aí ele está ali, na hora ele tem a autoridade de chegar e tirar. Eu dei uma autoridade para o Danilo
retirar. Então ele me ajuda naquele momento. Por isso que ele sempre está em todas as programações. Então ele me ajuda bastante. Danilo abençoado. Que menino abençoado é o Danilo. Amém? Deus abençoe, presbítero. Grande abraço a todos aí da Serra, tá bom? Deus abençoe vocês. Olha, gente, quando estávamos orando a palavra do Senhor, olha só, eu estava orando e na hora que eu mencionava a palavra do Senhor, levantando-se pela palavra de Jesus, imediatamente eu via o Senhor levantando algumas pessoas que eu via prostradas a uma situação, presas a uma situação e não conseguiam sair. E pelo poder da palavra que estava sendo liberada na hora que eu estava orando aqui, eu via a libertação acontecendo. Isto não só na vida de pessoas que estão aqui, como também na vida de pessoas da sua família. Você vai contar a bênção que Deus deu. Você vai testemunhar a vitória que o Senhor deu. Você vai. Amém? Você vai testemunhar a vitória que Deus deu. Porque a bênção, ela é grande na tua vida. Amém? E na tua família também. O Espírito Santo fala ao meu coração aqui. Ei, mulher, os médicos não encontraram nada. Porém, o problema está aí, no teu corpo físico. O Senhor quer você, mulher, mais perto. Sabe? Ele está falando assim, filha, lembra de quando você conversava a sós comigo? Quando você estava em comunhão? Quando você andava na minha presença? Lembra? Só que hoje você não ora mais. Você nem sequer vai na minha casa mais. Estou com saudade. É o Senhor dizendo, estou com saudade. E eu estou permitindo, filha, esse mal na tua vida que o médico não conseguiu descobrir. Mas se tu se aproximar de mim, tu vai viver experiências maravilhosas. E esta enfermidade vai desaparecer. Agora, não saia da minha presença, porque o teu propósito, o meu propósito na tua vida é tu na minha presença. Amém? Aí é aquele negócio, né? Ou serve ou serve. Ou anda, não tem outra alternativa. Exemplo. Quando Deus falou para Jonas assim, ó, ei, vai lá em Nínive. Você tem que ir, tá, filhinho? O que Jonas fez? Tentou fugir. Ele foi em Nínive ou não foi? Ele não quis ir de navio, né, para Nínive. Mas teve que ir de quê? De peixe, né? Jonas, aí uns fala que o maior mamífero, o maior peixe mamífero é a baleia. Aí muitos falam que Jonas não passava na garganta da baleia. Gente, se está na Bíblia que o peixe engoliu Jonas, meu irmão, eu acredito, eu creio. Entende? Quem criou o peixe? Deus. Então Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Então Ele não quis ir de navio, teve que ir baleado, né? Teve que ir dentro da baleia. Amém? Perguntei para os irmãos, quem na Bíblia foi baleado e não morreu? Os irmãos ficaram assim, como assim, baleado? Baleado, não morreu? Aí eu falei assim, o Jonas. Deus abençoe. Presta atenção aqui. A porta foi aberta, tá? Ei, você vai trabalhar lá, isso, naquele lugar. A cadeira é sua. Quem vai tomar não, hein? É sua aquela cadeira. Receba a vitória. O Espírito Santo fala ao meu coração aqui, na vida de um casal aqui. É um casal e uma criança, né? Tem uma criança, isso, é um casal e um filho, né? Na mesma casa. Esse casal, mais este filho, vão receber uma bênção de Deus tão grande. Meu Pai do céu, vai ser forte o negócio. Ó, conta pra mim depois, hein?
Amém? Se você não quiser contar aqui no canal, confidencia aqui que eu venho. Eu conto aqui no canal sem falar o teu nome, tá bom? Deus abençoe. Sem falar teu nome, sem falar de onde que você é, beleza? A vitória vai ser grande. Presta atenção aqui. Tem uma irmã aqui, essa irmã fala bem assim, eu não quero me casar com ninguém mais não, não quero não, eu vou ficar sozinha mesmo, porque antes sozinha do que mal acompanhada. Minha irmãzinha, você fala assim, mas você fala com a boca, mas o coração não está dizendo isso não, hein? O coração não está dizendo isso não. E tu tá atribulando, tu tá ficando atribulado aí. Tu vigia na terra, hein? Jeová tá te vendo, hein? Tu não vigia não, tu não fica esperta não, Jeová tá ali, tá te vendo, tá? Minha irmãzinha, tu é crente, tá? Tu vigia. Eu não quero saber de nada, eu não sei o que, não sei o que. O quê? Cuidado, fica ligado, hein? Então tá bom, gente. Eu vou terminar. Já vem o pastor, né? Já vem. Eu não aguento com isso não, gente. Eu não aguento não. É difícil. Como é que eu vou entregar o negócio? É sério, né? Mas como é que eu vou entregar? A irmãzinha, a boca falou uma coisa, o coração diz outra coisa. Aí nesse caso aí não serve, né? Que aquilo que o que a boca fala, o coração tá cheio. Nesse caso aí não, ela tá tentando ir contra uma verdade que está no coração. O coração quer, né? Porque ainda não apareceu, como diz a irmã, tem uma irmã chamada Ana, ela fala assim que na hora que, você não quer ninguém, não. De repente você tropeça em alguém lá, pronto, aquela pessoa lá, tropeçou ali e tá olhando, eu falei, ih, rapaz, aqui, ó, já era mesmo. Deus abençoe vocês. Um abraço aqui para a irmã Ana, um abraço aqui também para... Deus abençoe a Ruth, também a sua mãe. É a tia da Ruth que fala assim, Hernandes, Deus abençoe, glória, Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe.